Seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade, um programa produzido pela Chancelaria do Mackenzie para você, sempre pensando nessa que é a célula mais importante da sociedade, que é a família, vista sob uma perspectiva cristã, uma ótica cristã de mundo. Você estará conosco aqui nos próximos minutos comigo, que meu nome é Fernando, e também com a minha esposa. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. E hoje, como convidado, nós vamos ter novamente conosco o pastor e doutor Daniel Santos. Obrigado pela sua presença, Daniel. Obrigado. E o nosso assunto, ele é muito pertinente porque tenho certeza que você já teve alguma dificuldade em relação a isso. O nosso assunto é trabalho. Você trabalha demais ou você trabalha de menos? Tem gente que reclama porque fica muito tempo no trabalho, não dá atenção para a família. Esposas geralmente reclamam dos seus maridos. Outras esposas às vezes reclamam que o marido não trabalha, vai procurar emprego, né? Fica aí só jogado no sofá. Às vezes essas distorções podem gerar muitos conflitos. E nada melhor do que a gente olhar o que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada diz a respeito. Não é isso, professor? Exatamente, é um bom começo, né? Olhar o que algumas pessoas falaram. E o trabalho na Bíblia é realmente bem distinto do que nós hoje entendemos por trabalho. A primeira coisa na nossa cabeça é maldição, não é? De Deus. Estou castigado com o trabalho. Será que é isso aí mesmo? Não. Não, o trabalho ele fez parte do plano original de Deus para o ser humano. O ser humano foi criado para tomar conta, né, do habitat onde ele viveu inicialmente. Então, o trabalho fez parte desse primeiro lançamento, vamos dizer assim. Já era um serviço, né? Já era um tipo de ocupação responsabilidade. Remunerada não talvez por proventos, mas pelo prazer, né, de ver aquilo que ele estava criando ali, produzindo, né? E essas distorções que nós vemos hoje em dia, né? Ou trabalha de mais, ou trabalha de menos. Uns que põem o coração no trabalho, outros que não põem nada no trabalho, nem o coração nem a mente, né? Como lidar com essa... Qual a razão dessas distorções? Bom, existem muitas razões, dependendo de qual cultura você está, né? Então, a Bíblia ela não tem uma resposta pronta para tudo, mas uma coisa a gente percebe com o início de conversa, né? A sociedade brasileira hoje ela é muito distinta da sociedade, por exemplo, nos dias dos israelitas no Antigo Testamento. A célula chamada família, por exemplo, no Antigo Testamento, ela era uma célula produtiva. Então não havia necessidade, e daí não havia também nenhuma orientação na Bíblia a respeito disso, não havia necessidade do marido sair de casa para ganhar a vida, para trabalhar. Ele trabalhava em casa. A família era um núcleo produtivo. Seria aquela agricultura de subsistência, economia né? de subsistência, As sociedades antigas eram bem desenvolvidas, não só por isso, mas porque o tipo de logística e o perfil da sociedade antiga, eu estou dizendo aqui no mundo chamado, né, usar um termo aqui histórico, no Antigo Oriente Próximo, que envolve o Egito, a Palestina e a Mesopotâmia. Então, e nesse mundo, né, a necessidade de ter um tipo de subsistência que não fosse dependente de uma única região era importante. Por quê? Porque se tivesse um tipo de fome ou catástrofe, eles podiam então migrar. Então, Abraão, por exemplo, né, você vê a história dele migrando com todo o seu patrimônio. Várias vezes, né? Várias vezes. O Egito, por exemplo, já não foi capaz de fazer isso porque a sociedade do Egito ela era mais estabelecida ali. Não tem como você carregar as pirâmides. Então, era uma cultura dependente do local. Então, nesse sentido, isso tudo define o que é trabalho numa sociedade, por que você trabalha, quanto você trabalha. Mas Israel tinha, então, características diferentes e visões diferentes, né, do trabalho. E por que você acha, então, que acontece essa disparidade, né? Uns que se afundam, às vezes, né? Que não encontram, talvez, um outro objetivo na vida, a não ser o trabalho, e outros que também enxergam o trabalho só como
ou então não tem interesse, né? Às vezes se acomodam num casamento em que a esposa assume essa responsabilidade. Como que o senhor vê essas questões? É interessante, você usou uma palavra aí curiosa, que é a motivação, né? Por que algumas pessoas parecem ter motivação de sobra para trabalhar? Se tivessem 48 horas por dia, elas trabalhariam as 48 horas, né? É verdade. Salomão, o escritor, né, bíblico, ele levanta um ponto interessante. Eu gosto dessa abordagem que ele faz com respeito àquilo que te motiva a trabalhar, aquilo que te faz levantar de manhã, trabalhar o dia inteiro e encontrar satisfação naquilo. Porque nem sempre é fácil, né? Morando numa cidade como São Paulo, que todo mundo enfrenta trânsito, tem que acordar bem mais cedo, às vezes para chegar no trabalho, tem que ter muita motivação, né? É verdade. Exatamente. Então, a motivação é algo realmente interessante. Para Salomão, no contexto em que ele viveu, e a gente tem que lembrar que ele foi uma pessoa próspera, ele foi um rei. E o relato bíblico afirma que ele foi um rei que sobrepujou outros reis pela sua riqueza, entre outras coisas. Mas ele deixou essa observação e que por muitos tem sido lida como uma palavra extremamente negativa, né? E ele chama isso de vaidade. Trabalhar é vaidade, segundo a visão de alguns. E isso tem sido lido por alguns, de que realmente a gente não precisa trabalhar então. Já tem gente que trabalha demais. Né? Deixa pra lá. Já outros, não, a gente tem que trabalhar. E Salomão, na verdade, ele levanta esse ponto. E é importante a gente lembrar e ler com cuidado o que ele está dizendo, porque quem tiver uma Bíblia pode ver depois, Eclesiastes, no capítulo 2, onde ele discute isso. Salomão, ele fica irritado, não com o fato do trabalho, mas com o fato, ele diz, o fato de aquilo que ele lutou e que ele trabalhou para conseguir, vai ter que inevitavelmente passar para a mão de terceiros, de alguém que ele diz não trabalhou para merecer aquilo. Essa é a irritação dele. Ou seja, não existe a posse definitiva, né? Não é ele talvez que vai desfrutar de toda essa riqueza, vamos dizer. Exatamente. E esse ciclo, Fernando e Suênia, é um ciclo que é inevitável. Todos nós teremos que mais cedo ou mais tarde passar o suor do nosso trabalho para os nossos filhos. Quer eles estejam preparados ou não, eles vão se apropriar dos nossos bens. E isso, quando você olha para isso no final do túnel, isso deve então guiar a sua motivação do seu trabalho hoje. Com certeza. A angústia de Salomão era essa. Não é possível que tudo aquilo que eu conquistei, eu vou ter que simplesmente dar. E ele faz uma pergunta interessante. E eu não sei se é um tolo ou não. Tinha esse agravante. Aquilo vai passar por um tolo que vai queimar e desperdiçar aquilo muito mais rápido. Louca, né? Bem, não sei se você conhece alguém que é viciado em trabalho. No próximo bloco nós vamos falar especialmente sobre isso, sobre os famosos workaholics, né? Workaholics. Você conhece um? Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre o assunto e quem sabe você vai poder identificar alguém ou então, pior, né, se identificar. Não sai daí, voltamos com o programa Família e Sociedade. Até mais. Voltamos com o programa Família e Sociedade falando sobre trabalho. Você tem problemas com isso? Alguém na sua família, quem sabe o seu marido, com um tempo que se dedica ao trabalho? Ausência no lar? Pastor Daniel, que é o nosso convidado,
ele é doutor em Antigo Testamento e estava comentando com a gente sobre a visão do Antigo Testamento a respeito do trabalho, né? A visão bíblica. Pastor Daniel, eu estava outro dia aconselhando uma esposa de um empresário e ela, em meio a lágrimas, disse assim, eles eram muito bem de vida, né? E ela disse, olha, eu preferia morar debaixo da ponte e ter o meu marido mais tempo em casa do que essa situação que a gente está vivendo. Ela falou isso reclamando, né, de que não via mais o marido, que era só trabalho, trabalho, trabalho. Isso pode ser de alguma maneira justificado pela Bíblia? Porque era um casal de cristãos. E ele dizia, não, eu estou querendo, na verdade, ganhar o pão, eu estou querendo o sustento da minha família, o melhor para a minha família, né? Uhum. Isso é justo? Como nós podemos lidar com a situação? Uma coisa importante, a Bíblia, muitas pessoas olham para a Bíblia, acham que a Bíblia descreve uma sociedade primitiva, na época não tinha nem sequer riqueza como tem hoje, né? O patrimônio cultural hoje é muito maior. Isso é um estereótipo. As sociedades antigas, vamos pegar aqui a Babilônia antiga, os Sumérios, o Egito, todas essas sociedades eram sociedades muito prósperas. Até hoje nós temos grandes patrimônios arqueológicos com as bijuterias e as joias, então eram sociedades ricas. Então a questão é por que um ser humano ele trabalha e ele busca trabalhar, como você mencionou, quase que de maneira ininterrupta. E aí, Fernando, isso é um juízo de valor. Se eu trabalho, eu julgo que aquilo que eu estou fazendo é importante. Uhum. E essa questão, ela não é uma questão simples de ser resolvida. Então, quando a esposa disse, né, ela preferiria viver debaixo da ponte... Eu acho que foi um certo exagero, né, na verdade. Eu acredito que ela não preferiria, não, mas... Mas definir o que é importante para uma sociedade é algo mais complexo, né? Verdade. Então... Mas, bom, revelava um grande desgosto com aquilo, né? Essa situação. Desgosto. Você usou a palavra fundamental aí. O que é que então traz o gosto, né, para uma pessoa trabalhar na proporção correta? E eu volto aqui ao que estávamos conversando sobre Salomão. Ele entendeu, depois de ter sido uma pessoa que trabalhou demais e ter sido muito próspero, ele entendeu que é vaidade. Chega um ponto que se torna extremamente, algo, a palavra vaidade significa também algo que é passageiro, efêmero, né? Que ele não subsiste. Então, o trabalho que tem uma motivação que não é legítima é um trabalho em vão. Mas veja só, o problema é que a gente tem concepções diferentes de mundo, não é? Uhum. O cristão, ele não tem a mesma concepção de mundo que às vezes o seu chefe. Outros na sua equipe de trabalho não têm também a mesma concepção de mundo e por isso ele se vê obrigado a se sujeitar às mesmas condições advindas daquela visão de mundo que não é a dele, não é? Talvez até correndo o risco de ser taxado de irresponsável, né? Exatamente. Preguiçoso. Outro dia conversando com outro profissional, ele dizia para mim, olha, no meu trabalho, todos os meus colegas são lá no 3º casamento, 4º casamento, Verdade. São obesos, usam álcool, bebem em demasia, não é? Infartam cedo, né? Eu sou o único que sou diferente, né? Um alienígena ali, né? Então, às vezes, difícil, o grande conflito dele ele até não tem aqueles valores, mas ele está numa estrutura de tal maneira contaminada por valores equivocados quanto ao trabalho, que ele se vê meio escravo disso. Né? Como lidar com uma situação como essa? Muito bem colocado. Aí no que você descreveu, há um ciclo então. Há um ciclo e a pergunta que a Bíblia coloca e ela desafia atrás do que você está correndo. Essa consideração que Salomão faz, ele chega ao ponto de dizer que o ciclo da vida ele é inviolável, né? Todos nós envelheceremos e morreremos e o nosso trabalho passará adiante. E você querer, e eu acho que o que
a sociedade moderna hoje faz, talvez mais do que a sociedade primitiva, é tentar minimizar o máximo possível os reveses e as calamidades futuras. Calamidades que eles nem sabem se acontecerão. Se vão acontecer. Por exemplo, trabalhar para criar um patrimônio que dê para o filho ou a filha condições de superar as necessidades e as intempéries do mundo por vir. É uma situação louvável, porém ela não é realista, porque nós não sabemos o que é que acontecerá no futuro. Mas então, por isso mesmo que nós devemos deixar muitos bens. Nos precaver, né? Precaver. Mas para quem lê a história um pouco mais, com um âmbito um pouquinho mais aberto, você percebe que a história mostra que, especialmente a história do mundo bíblico, as pessoas que deixaram grandes fortunas sem deixar a motivação correta, porque o ser humano trabalha, o resultado não foi positivo. Ao contrário, que foi uma arma na própria cabeça, né? Exatamente. E Salomão, ele deixa essa grande lição de que ele tentou, quanto ele pôde, né, como ele fala, trabalhar e preparar um futuro que o seu sucessor não pudesse corromper, não pudesse desperdiçar. E aí está, eu acredito, uma coisa que nós não deveríamos tentar fazer. Mapear o futuro daqueles que virão depois de nós, criar barreiras e criar estruturas que vão condicionar aqueles que virão depois de nós. O nosso trabalho é o nosso trabalho. O que a gente labuta hoje é para trazer sustento para a nossa geração, para a nossa vida. O nosso Deus é maior que o nosso trabalho, é maior que nós, e Ele sabe o que virá amanhã. É que muitas vezes a motivação está baseada na questão do receber o dinheiro, né? Não é, na verdade, a concepção do que seja trabalho talvez esteja deturpada, né? Porque nós trabalhamos, na verdade, para servir a sociedade. E aí, quando a gente acumula bens, mas não prepara a nossa geração para que administre bem esses bens, né? O que vai ser de todo esse esforço que a gente teve gastando esse tempo, né? Se nós não gastamos o nosso tempo também preparando os nossos filhos para que administrem aquilo que nós estamos deixando para eles, né? Acho que essa é uma questão... Eu acho que a sociedade israelita, e quando eu falo israelita é do tempo do Antigo Testamento, havia na lei de Israel o chamado o ano de jubileu. E acontecia a cada 50 anos. E nesse ano de jubileu, era especialmente designado para sanar problemas de extremo endividamento, ao ponto da pessoa precisar vender a terra que foi herdada. E em Israel a terra era sempre herdada, não podia vender. Então, quando a pessoa chegava ao ponto de vender, é porque ela estava em extremo endividamento. Ou ela vendia a si mesma, tornando-se escravo, ou ela vendia a terra que não deveria ser vendida. E no ano do jubileu voltava a terra ao dono proprietário inicial. Original. Então era uma sociedade mais equilibrada, né? Desse ponto de vista do enriquecimento e da pobreza, né? Havia mais equilíbrio nesse sentido, né? Havia equilíbrio, ou pelo menos havia mecanismos que prevenia a pessoa, né, de querer se endividar demais. E dívida, você sabe, tem a ver com a ganância humana, às vezes, né? De querer aquilo que você ainda não pode ter, e o endividamento é um sinalizador. É verdade. Agora, se por um lado trabalhar demais é um problema, trabalhar de menos também. No nosso próximo bloco, a gente falar sobre trabalho e preguiça e como nós podemos redimir essa visão humana a respeito do trabalho. Não sai daí que a gente já volta com o programa Família e Sociedade.
Voltamos com o programa Família e Sociedade falando sobre trabalho. Nem workaholic e nem preguiçoso. Aliás, falando de preguiça, é justamente esse o tema desse nosso terceiro bloco. Pastor Daniel, tem gente que quer disfarçar a preguiça de espiritualidade. Você já encontrou gente assim? Ela disse que estava tão ocupada com as coisas de Deus que não tinha tempo para trabalhar, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para fazer mais nada. Essa espiritualização das suas atividades diárias, como se só existisse aquilo que é espiritual e o trabalho do dia a dia não seja assim nessa perspectiva? Não tem valor, né? Não tem valor para o espiritual? Já encontrei mais do que eu gostaria. Pois é, não é? Mais do que eu gostaria. Às vezes eu vejo jovens, né, que são tão tomados pela espiritualidade e tal, que acham que o trabalho não tem nada a ver com o que é espiritual. Né? Exatamente. E não querem trabalhar. É um princípio que, por incrível que pareça, a Bíblia ela enfrenta de maneira clara, né, que a preguiça é um elemento nocivo à virtude do trabalho. Então, sociedades como a de Israel, ela tinha mecanismos para prover para o necessitado, para o órfão, a viúva, até o estrangeiro. Então, não cabia o lugar para o preguiçoso. É muito interessante isso. Então, por exemplo, uma pessoa que, se você ler na Bíblia, fala de pobres, muitas pessoas são rápidas em pensar, associar a pobreza, né, com a opressão, mas para uma pessoa chegar ao ponto de ser pobre, primeiro, ela teve uma vida de preguiça. Na Bíblia, a pobreza geralmente está associada com preguiça, antes de estar associada com opressão e com problema de justiça social. Então, é a preguiça. Por quê? Porque se você não tinha nenhuma fonte de renda, você poderia ir na seara de uma pessoa rica e ela colheria mais ou menos a sua safra e, por lei, ela tinha que deixar algo para que a pessoa que não tinha fonte de renda fosse lá e colhesse o resto. Essa era uma lei de Israel. Então, havia como esse mecanismo outros que uma pessoa que não tivesse preguiça, ela teria como sobreviver. Porque, na verdade, ela tinha que fazer algum esforço, né? Ela teria que ir lá e colher também. Ou seja, ela estava, de certa maneira, desenvolvendo uma atividade, né? Não tinha um cartão do governo que ela ia lá e passava e sem precisar de nenhuma bolsa alguma coisa, né? Não tinha. E é interessante você falar sobre isso, Fernando, porque isso, Enia, as sociedades como, por exemplo, de Israel, hoje, no mundo inteiro, aí eu estou falando agora do Israel moderno, são sociedades que se tornaram sociedades prósperas, onde eles estiveram, acabaram se tornando influentes, né, na questão econômica, mas no Israel antigo, que é distinto do Israel moderno, também nós vemos elementos que fazia do povo israelita um povo distinto de outras sociedades. Um exemplo, José do Egito. José era um rapaz que foi vendido como escravo, né, para o Egito, e lá ele conseguiu, depois de várias coisas que aconteceram na vida dele, ele conseguiu ser bem-sucedido exatamente por causa da sua capacidade de explorar o tempo que ele tinha, a chance certa. Aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades, e ele demonstrou ser um jovem extremamente capaz. Versátil até, né? Porque ele fez coisas muito diferentes, né? Trabalhou numa casa, depois na prisão, ele assumiu uma certa liderança, né, entre os presos. Tinha confiança do próprio né, do carcereiro, então ele foi bastante... esperto, né, em tudo o que fez. Exatamente. E nisso eu vejo que, às vezes, eu não gostaria de ser assim tão taxativo, de dizer que o jovem hoje é preguiçoso. Tem muitos jovens que eles aparentam preguiça e estão sempre com a cabeça no ar, voando, pensando coisas, mas esses jovens, talvez, nessas suas perambulações pela vida, eles acabam descobrindo, inventando coisas que mudarão
a sociedade. Verdade. Então, não menosprezem aqueles que andam, às vezes, ao nosso padrão muito à toa. A questão é outra. Eu veria que a questão é realmente o trabalho e a preguiça são duas coisas opostas. Mas a maneira como nós nos ocupamos e a quantidade de esforço que a gente coloca no nosso trabalho é que às vezes faz com que alguém que esteja pensando mais do que agindo possa aparecer e cair nesse perfil de uma pessoa preguiçosa. Agora, do seu ponto de vista como pastor, nós falamos de dois opostos, né? O aquele que é viciado em trabalho e o preguiçoso, que são duas degradações da visão correta de trabalho. Você como pastor, o que você diria para tentar redimir a visão correta de trabalho na vida de alguém que sofre de um desses dois extremos? Como você trataria de uma pessoa assim? Acho que a primeira coisa, eu tentaria avaliar com essa pessoa e criar nela um conceito do motivo porque ela vive. Trabalho, você trabalha, eu e você trabalhamos em resposta àquilo que a gente quer. Então, eu acho que aí começa toda a trajetória de você definir o perfil do seu trabalho. O que é que você quer? É você ali questionar as motivações dele. As motivações. Então, o que você quer define o quanto você trabalha. E Fernando e Suênia, eu garanto para você, tem muitas pessoas que querem aquilo que não existe. E aí é um grande problema. Como assim? O que não existe que elas querem? Eles procuram, existem pessoas que querem adquirir um status ou um estilo de vida com uma certa comodidade que ele observa na vida de alguém como alguém externo. Mas se ele pudesse se colocar na vida daquela pessoa, ele veria que aquilo que ele está querendo, na verdade, não existe. Aquela pessoa não desfruta aquilo que ela comunica, né, com o carro que ela anda, com a roupa que ela veste e com as coisas que ela tem. Ela pode comunicar uma certa segurança e um certo status que, na verdade, não é exatamente aquilo que uma outra pessoa está vendo e não tem ainda, ela deseja. Então, uma visão idealista, né? Não realista. Exatamente. E aí é complicado, né? Porque ela acha que existe uma felicidade que, na verdade, não existe, né? E se mesmo que um dia ela vá conseguir ter aquilo que ela pretende ter, ela vai chegar lá e vai ver que aquilo ainda não foi suficiente e vai projetar ainda por um... Ou se frustre, né? Exatamente. Vai projetar uma realidade ainda mais distante e vai aumentar ainda mais essa frustração. É por isso que eu tenho sempre conversado com jovens na igreja a respeito dessas questões de motivação e tenho mostrado que essa questão tem muito a ver com a própria presença do pecado no nosso coração, né? Que faz com que o trabalho seja desvirtuado. Né? Isso é um problema muito sério que a gente tem que enfrentar a cada dia, né? Exatamente. Você tocou uma coisa importante. O trabalho, ele é só o reflexo de quem nós somos. É verdade. Aí a gente tem esse problema sério, né? E agora, falando de trabalho, a gente vai ter que encerrar aqui o nosso trabalho, porque o nosso programa está com o horário já estourado. A vontade aqui era conversar ainda mais, mas quem sabe outras oportunidades, né? Obrigado por mais uma vez estar aqui no nosso programa, pastor. É um prazer. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Família e Sociedade. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de colaborar com o nosso programa através de críticas e sugestões. Veja o e-mail que está no rodapé da sua televisão, familiasociedade@mackenzie.br, e use esse e-mail para nos ajudar a construir um programa ainda melhor para você. Obrigado pela sua audiência. Sua participação é muito importante. Não perca o nosso próximo programa.